Hola, hermanito, nosotros también estamos acá, en Carecas de Saber. Oi, turma, sou o professor Souto, estamos na aula sobre leis de Kirchhoff. A primeira lei, a lei dos nós, a segunda lei, a lei das malhas. Antes de começar qualquer coisa, você precisa entender o conceito, novamente, de trechos do circuito. Então, nós temos aqui um ponto que é potencial A. Lembrando que potencial é a energia dada para o elétron se movimentar. Então é Joule por Coulomb de carga, vamos lembrando isso. Aqui nós temos então um resistor, que eu vou chamar de R1. Tá? Ao passar corrente elétrica pelo resistor, ele libera calor. Então ele perde energia. Quando eu represento um motor elétrico, e considerando a corrente no sentido convencional para a direita, nós temos o seguinte. Claro que aqui você representa o potencial negativo e aqui no risco maior o potencial positivo. Então, se a corrente convencional estiver entrando pelo polo positivo, você interpreta como um motor. Então, aqui é um motor elétrico. Tá? Aí nós vamos nos deparar com mais uma resistência. Vou chamar aqui de resistência R2. E vem para cá, entrando agora num polo negativo. Tá? Assim o desenho, você vai interpretar como um gerador de energia. Então aqui ele ganha energia. Tá? E depois continua, vamos colocar mais um aqui e pronto. Chego aqui num ponto que é o potencial B. Tá? Vamos chamar aqui de VB, que é o potencial B. Muito bem. Aqui é o R3. Bom, como eu sei que potencial é energia por quantidade de carga, Joule por Coulomb, nós vamos ter que entender a parte física disso daqui, que é quando a corrente passa pelo resistor, eu vou pensar como uma perda de energia. Então o que eu vou fazer? Vamos montar, então, a equação desse trecho do circuito. Então, vai ficar, começo com a energia do ponto A. Eu tenho uma energia aqui. Ao passar pelo resistor, não haverá perda de energia na forma de calor? O conhecido como efeito Joule. Então, eu tenho uma perda de tensão. A primeira lei de Ohm não é U igual a RI? Então, eu vou fazer a primeira lei de Ohm. Eu vou colocar R1 vezes I. R1 vezes I. Importante que você entenda que houve uma perda na resistência, devido à resistência. Quando a corrente entra pelo polo positivo e ela entrou no motor, o motor também está consumindo. Então, a força contra-eletromotriz do motor, lembra disso? A força eletromotriz do gerador, e tudo é volt que eu estou falando, tá? Então aqui é E' em volt, então eu sei que ele está consumindo, porque é um motor, entrou pelo polo positivo. Então é menos E', tá? Já vou mostrar que essa é a minha maneira de explicar e depois como você pode encontrar isso num livro, tá bom? Aqui, mais uma vez, ó, a mesma corrente I, perda no resistor. Perda de energia no resistor. Então, menos R2 vezes I. Tá? Gerador. Ganho de energia. Se você quiser pensar assim, para decorar, você pensa que do risquinho menor para o risquinho maior ele ganhou. Do risquinho maior para o menor ele perdeu. Por isso que aquele consumiu e aquele ganhou. Do menor não aumentou? Daqui para cá não aumenta? Então aumentou a energia. Então ganhou energia. Gerador é mais E. Então ele vai ganhar mais E.
tá? Menos R3 vezes I, mais uma vez, porque aqui é a mesma corrente, menos R3 vezes I. Chegando no B, eu vou igualar, ó, potencial VB. Então, o potencial A, ele perde, ganha no gerador, perde novamente, até chegar no potencial B. Por que eu falo que assim você não vai encontrar nos livros? Esse é o meu sistema, porque eu penso no conceito físico primeiro. No livro, você vai encontrar o seguinte, ó, você vai passar o VB para lá subtraindo, e nós vamos encontrar isso daqui, ó, VA menos VB. É igual... Olha lá, passei o VB para lá subtraindo, passo o R1 para lá somando. Aí vem aquelas regras, mas eu acredito que é muito melhor você pensar fisicamente, que a regra é assim, se aqui é mais, ele entra, aqui do lado é menos, então ele entra pelo menos, né? Então é melhor você pensar desse meu jeito aqui, que eu acho que aqui é o conceito físico propriamente dito, fica mais claro. Melhor não, né? Você vai pegar o que você achar mais interessante para você, né? Eu acho importante pensar assim. Passou para a direita é mais, passou para a direita o R2 mais R2I, menos E mais R3I. Eu digo que é assim que você vai encontrar na maioria dos livros, tá? Então precisa ficar atento, mas se você entendeu, muito bem. Agora eu vou para a lei dos nós, que é a primeira lei do Kirchhoff, propriamente dito, e daqui a pouco eu vou mostrar como é que eu equaciono nas malhas e vamos fazer um exercício. Turma, então a lei dos nós é assim, ó. Você tem a corrente que entra no nó, mas cuidado, se eu tenho isso aqui, ó, isso não é um nó, a corrente seria o I, não haverá divisão de correntes, mas aqui já é nó, esse já é um nó, então nós teremos que a corrente que entra no nó é igual à corrente que sai. Então, I1 e o I2. Então, eu vou equacionar que o I é igual a I1 mais I2. Essa é a primeira lei de Kirchhoff. A segunda lei, que é a lei das malhas, então nós temos assim, tem aqui um circuito qualquer, e a malha é um circuito fechado. Então eu tenho aqui assim, ó. Tá? Eu fiz um corte no circuito aqui. E aqui nós temos uma situação assim, ó. Tá? Aqui nós temos um resistor, que eu vou chamar de R. Aqui um outro resistor também R, vamos colocar R1, R2. Aqui nós temos uma fonte, força eletromotriz, que é o E, que é uma bateria. Aqui nós temos um motor. Aqui nós temos um motor, que é força contra a eletromotriz. Mas o examinador às vezes não vai falar nada, ele vai deixar assim. E aqui também um resistor, por exemplo, R3, tá? Então o que a gente vai fazer? Você não tem aqui um nó? Esse daqui é um nó. Aqui também é um nó, não é verdade? Então eu sei que entrou corrente aqui, ó. Entrou a corrente por aqui e a caneta não foi, né? Entrou a corrente por aqui e como aqui é um nó, entrou para cá, eu vou chamar de I2 e para cá eu vou chamar de I3. Tá certo? Aí, tá vendo essa malha fechada aqui? Eu vou adotar um sentido. Ó, um sentido da leitura. E o conceito do Kirchhoff é que se você sai de um ponto, por exemplo, eu saio daqui e volto para esse ponto, né? Eu tenho o mesmo potencial. Então ele sai de um potencial e volta para o mesmo potencial. A diferença de potencial é quanto? É zero. Tá?
Então, na verdade, é um somatório das tensões, porque como você sai de um ponto e volta para o mesmo ponto, você está somando as energias. E aí, aquilo tem que dar zero no final, não é? Você sai de um ponto e volta para o mesmo ponto. Então, essa é a lei das malhas. Agora, o que eu faço aqui? Você não adotou aqui o sentido horário? Então, este é o sentido horário de leitura das coisas. Horário. Vamos supor que eu tenha me enganado com relação ao sentido da corrente. Tudo bem, nós sabemos, não esqueça, para não confundir, que a corrente que entra no nó é igual à corrente que sai, mas eu posso ter me enganado com relação ao sentido. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer assim. Então, o somatório aqui, sentido... Vamos partir deste ponto aqui, ó. Vamos chamar aqui de ponto A. Então, o que eu vou fazer? Eu vou sair do ponto A, vou andar no sentido horário e vou voltar para o ponto A. E a diferença de potencial é zero. Então, é um somatório dos potenciais. Como eu estou andando nesse sentido, eu já me deparo aqui com uma resistência. Então, veja bem, eu saio de um potencial, né? Venho para cá, vou ter uma perda, não vou ter uma perda? Não seria R3 vezes I? Agora presta atenção, ó. Não vou ter uma perda? Vou ter uma perda de tensão. Passando pelo resistor 2, você não vai ter uma perda? Passando pelo resistor 2, você não vai ter uma perda? Né? Mas passando por esse daqui, que você não sabia se era pilha ou era motor, de qualquer forma você está entrando pelo positivo, ó. Como no modelo que eu coloquei agora anteriormente. Então você vai fazer de conta que isso daqui é um motor, né? A gente, de repente, eu estou falando para você que depois você vai descobrir que não é, porque na hora da conta vai dar o sentido contrário. Aqui entrando pelo negativo, olha que interessante, do menos para o mais, a gente não vai entrar por aqui, não é o ganho de potencial? Não é o ganho? Então, no ganho de potencial eu vou considerar como se fosse um gerador. Mas não precisa, eu estou fazendo de propósito porque não precisa se preocupar com isso, entende? Você não precisa saber necessariamente anteriormente, quer dizer, você não precisa saber anteriormente se é gerador ou se é motor. Você vai descobrir. Por exemplo, se eu considerar aqui como um motor, né, e o motor consome, não vai dar menos 20 volts, por exemplo, daria menos 20 volts, não é um consumo de 20 volts. Só que se ele for um gerador, vai dar mais 20 volts. Hein? Na minha conta. Então vamos lá. Eu vou sair do ponto A e vou voltar para o ponto A. Então o somatório das tensões vai dar zero. Então eu já posso igualar a zero aqui, ó. Somatório das tensões tem que dar zero, tá? Adotei o sentido horário. Então eu venho para cá, ó. Eu não tenho uma perda de tensão R3 vezes I3, não teria isso? Mas cuidado, você está indo no sentido contrário da corrente, ó. Então, em vez de escrever menos R3 e 3, que é a perda da resistência, você vai considerar a perda e o sentido contrário da corrente. Então, como está contrário, você vai colocar mais. Isso que precisa tomar cuidado. Então, eu repito. Você indo nesse sentido, o R3 e 3 não seria a perda na resistência de tensão? Como eu peguei a corrente no sentido contrário, você vai fazer o oposto disso. Então vai ficar, o que era menos R3 e 3 vai ficar mais R3 e 3, tá? Esse é um detalhe importante para você não errar. Aqui agora eu estou a favor, ó. Ó, eu estou a favor do I2. Então vai ficar R2 e 2. E aí é uma perda. Olha lá, é uma perda. R2 e 2. Agora vem para cá, a corrente aqui a favor também é uma perda. Menos R1 e 1. Ou melhor, I2, né? Continua o I2. I'm sorry. Ó. I2, porque aqui a corrente é I2, tá? Deixa eu colocar nessa cor. Ó, não esqueça que aqui a corrente é I2, tá? No R1 é I2, para eu também não cometer um engano aqui, bom? Agora essa corrente entra pelo polo positivo, olha lá, ó, não vai do risco maior para o risco menor? Ô turma, isso daqui não é considerado uma perda?
pelo desenho que o examinador vai te dar, ele vai te dar esse desenho. Então você sabe que do maior para o menor houve uma perda. Então é menos E, tá entendendo? Menos E. Na hora que eu venho para cá, é do menor para o maior. Aqui eu tive um ganho, então eu vou colocar mais E'. Mais E'. Cheguei no polo A, aqui o potencial se mantém, não tem resistência nenhuma. Pronto. Essa é a lei de Kirchhoff. Agora eu vou pegar e vou falar o seguinte. Vamos supor que aqui nós tivéssemos um gerador, tá? Aqui é um gerador de 100 volts. E aqui é um motor de 400 volts. Tá? Ou melhor, 40, né? Vamos pôr aqui um motor de 40 volts, porque senão não tem como, né? Alimentar. Você tem um gerador, ó, aqui então eu considero um gerador de 100 volts e aqui um motor de 40 volts, tá? Vamos colocar aqui as resistências todas como sendo R1, R2, R3 igual a 1. Então vou marcar aqui, ó, R1 é igual a R2, que é igual a R3, que é igual a 1 ohm. Tá bom? E aí eu tenho este circuito aqui, ó. Então eu vou apagar aqui e nós temos este circuito aqui, tá? Eu vou até mudar aqui. Vamos colocar aqui o I1. Ou melhor, somente o I2, né, já é suficiente. Vamos chamar aqui de I, vai. Vou colocar aqui como sendo I. Pronto. Olha lá, tá vendo? Então você tem uma corrente, aqui é um circuito fechado. Aqui nós temos aí uma malha, né? E eu vou fazer agora a conta para ver qual é a corrente nesse circuito aí, tá bom? A gente pode usar a lei de Kirchhoff e também a regra a primeira lei de Ohm, simplesmente a primeira lei de Ohm. Você vai ver que vai dar a mesma corrente, tá? Vamos fazer uma conta? Turma, no caso aqui, ó, eu adotei o sentido anti-horário para eu estar lendo, tá? Ó, no sentido anti-horário. Então o que acontece? Eu tenho aqui, a partir do ponto A, no sentido anti-horário, nós vamos fazer isso. Mas olha só, a corrente I não está indo para cá? Você não adotou a corrente I indo para cá? Então essa corrente eu adotei para cá, né? Então, presta atenção, ó. Você tem isso aqui, ó, tá? Vamos supor que você tenha adotado isso. Você fala, eu acho que a corrente vai girar no sentido horário, né? Mas vamos pensar uma coisa, antes de equacionar essa malha. Pensa o seguinte, ele não está gerando aqui, a corrente, ó, ele não está gerando energia, esse aqui, e não é daqui para lá a corrente certa, ó. Se esse o examinador considerou o gerador, então o que eu vou precisar fazer primeiro? O ideal é você entender que esse é o gerador e esse é o consumidor. Aqui nós temos um motor, né? Aí eu pergunto, será que tem sentido eu adotar primeiro? Porque claro que o ideal é você adotar o sentido da corrente convencional, o sentido correto, né? Se esse está produzindo e esse está consumindo, será que está certo esse sentido da corrente? Vamos ver. A corrente vem para cá, né, turma? Porque do gerador ela passa do menos para o mais, como a gente já viu. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que estar sempre pensando nisso. Então o que eu vou fazer então? Vou falar assim, apesar de eu ter adotado o sentido anti-horário, eu vou adotar o sentido certinho da corrente, né? Tá? Que é importante você saber isso. Então, o sentido da corrente, ele vem para cá, ó. Vou até mudar de cor aqui. Por que ele vem para cá? Porque ele passa do gerador do menos para o mais, tá bom? Então essa é a corrente, o sentido correto da corrente. Já que a gente já sabe, então vamos desenhar o sentido correto da corrente. Então vem aqui, ó, porque aí é até mais fácil para entender, né? A lei das malhas. E aí eu decidi no sentido anti-horário normal. Se você quiser no sentido horário, vai dar na mesma. Você vai ver que se você quiser, a gente faz assim também. Então, eu vou partir do ponto A e vou girar no sentido anti-horário. Vou fazer isso aqui, ó. Então vamos ver.
No resistor, então aí, se eu saio do A e volto para o A, o potencial é zero, né? Ou melhor, a diferença de potencial é zero. Então, de novo, se eu saio de A e volto para o A, a diferença de potencial é zero. Então, eu venho aqui, ó. Resistor é ganho ou perda? Perda. Então, fica R menos R3I, tá? Então, menos R3 vezes I. No motor, ele está entrando pelo positivo. Então, é perda. Ele está consumindo 40 volts. Então, ele consome 40 volts. Por isso que aqui é o conceito físico, né? Aqui, do menos para o mais, ele ganha 100 volts. Claro que o gerador ele tem que dar 100 volts, porque ele tem que dar mais, porque ele é o que está gerando. O motor geralmente tem uma tensão menor, né? Que ele está consumindo, tem que ter. Você não consegue fazer um motor de 140 volts funcionar aqui, porque ele não vai conseguir alimentar o motor, né? Então aqui, ó, menos R1I. Então, mais uma vez, menos R1I. Menos R1I. Eu vou até mudar isso aqui. Deixa eu colocar aqui de novo. Eu vou colocar a letra. Depois a gente substitui o número de uma vez, né? É melhor, tá? Então, mais uma vez, ó, voltando aqui, ó, menos R3I, menos E', mais E, menos R1I, menos R2I, menos R2I. Isso tem que dar zero, porque eu vou sair de um ponto e voltei para o mesmo ponto. Continuando aqui, nós temos, agora eu vou substituir. O R3 não é 1? Então fica menos 1 I menos, cadê o E'? O E' não é 40? 40 mais 100 menos R1I, 1I de novo, menos 1I de novo, que é o R2. Então nós temos aqui, olha só, nós temos aqui menos 3i. Vou jogar o menos 3i para a esquerda. Vai ficar mais 3i. Certo? Mais 3i. 100 menos 40 vai dar 60. 60. Na hora que eu divido 60 por 3, nós vamos encontrar o quê? 20 amperes. Essa é a corrente. Se tivesse dado menos 20, é porque o sentido que a gente tinha colocado era para cá, tá? Se eu colocar o sentido da corrente para cá, vai dar menos 20 amperes. Então, se deu menos 20, é porque você adotou o sentido da corrente no sentido contrário. Ok? É isso aí. Turma, se nós tivermos, então, só para finalizar praticamente, as leis de Kirchhoff, nós temos então, por exemplo, um circuito fechado assim. O que você vai fazer? Você tem agora duas malhas. Então você vai adotar um sentido para cá, pode ser um sentido para o outro, não tem problema, tá? E aí você vai fazer a mesma coisa que eu fiz para uma malha só. Você vai partir do ponto A para cá, é o que eu acabei de fazer, para a esquerda e para a direita, tá? Só não vai esquecer que quando você estiver andando nesse sentido, se a corrente estiver para cá, você vai ter que tornar o negócio oposto do que você tinha. Por exemplo, eu tinha um resistor aqui. Se eu faço a perda no resistor, mas a corrente, eu estou andando nesse sentido, tá? Ó, só lembrando isso. Se eu vou fazer a perda do resistor, mas a corrente é contrária, você tem que mudar o sinal, tá bom? Então, a malha do Kirchhoff é a mesma coisa que eu fiz, só que duas vezes o trabalho. Você só vai ter duas vezes o trabalho, tá? É só isso, só para concluir.